Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta fantástica para quem quer operar, né, fluxo no gráfico, né? Para quem já conhece um pouco de mercado já deve ter ouvido falar, né, na expressão tape reading, né, ou leitura de fluxo, tá? Esse é um modo de operar onde você não necessariamente precisa do gráfico, né? O pessoal que opera tape reading, né? Ou vamos só resumir para fluxo, né? O pessoal que opera fluxo, eles normalmente têm as próprias ferramentas, né? Existem várias ferramentas ali de fluxo que você pode usar que praticamente substitui o gráfico. Não é necessário que você tire o gráfico, né? Tem gente que opera com os dois, tá? Um gráfico ali para usar algum outro indicador para auxiliar e enquanto faz a leitura ali de fluxo, né, nas ferramentas. As três ferramentas mais conhecidas, né, são, né, o livro de ofertas, também conhecido como book de ofertas, o Times and Trades, que não tem tradução, mas seria algo como horários de negócios, né, ou negócios horários, e a gente tem o Volume at Price, que é uma ferramenta que ajuda a você identificar a cada nível de preço, né, o quanto de volume que está entrando, né, a cada nível de preço, tá? Basicamente são essas três ferramentas que, né, são as ferramentas principais, né, de quem opera fluxo. Óbvio, existem outras, né? O pessoal normalmente usa essas ferramentas duplicadas com configurações diferentes. Então, você pode usar, por exemplo, 3 ou 4, né, Volume at Price, cada um com um tempo gráfico diferente. É como se você estivesse usando vários gráficos, né, para operar. Então, eu estou olhando o gráfico de 1 minuto, o de 5 e o de 15. Mais ou menos isso, tá? Beleza. O pessoal acha que é muito complicado operar fluxo. E muitas vezes, né, as pessoas nem sabem o que é o fluxo, tá? A pessoa não sabe nem o que é uma agressão, né? Então, antes de apresentar a ferramenta, eu vou mostrar um pouquinho para quem não sabe nada ou conhece pouco e quer aprender um pouquinho mais, né? Eu vou apresentar então o que é o fluxo, né, de fato no mercado financeiro, tá? O que é uma agressão, por que ela é tão importante, né? E por que eu tenho, né, feito tantos indicadores ultimamente baseado na agressão, tá? Então, de fato, ela tem uma importância muito grande, tanto para quem opera fluxo quanto para quem não opera, tá? Não se engane, tá? A agressão é quem forma os candles que a gente está vendo no gráfico, tá? Eu tô com um replay aqui do ativo BOVA11, tá? Ele tá com uma velocidade de meio x, só para ficar ali, tá, rodando, porque a gente vai usar algumas ferramentas onde eu vou explicar um pouquinho para vocês de como é que funciona, tá? E se ficar muito rápido, atrapalha. Por que a gente está no BOVA11, tá? O BOVA11, para quem não sabe, ele é um ETF que ele basicamente replica o movimento do mini índice. Na verdade, ele não replica o mini índice, tá? O BOVA11 ele replica o que acontece com o IBOV, tá? Então o IBOV está subindo, normalmente o BOVA11 está subindo também. O mini índice ele também vai subir porque o mini índice também é baseado no IBOV, tá? Então por isso que esses três ativos têm mais ou menos a mesma movimentação, tá? Então olha só, tá? Inclusive acontecendo algum movimento bem estranho aí. Eu não lembro, né, de como é que foi o mercado sexta-feira, eu não estava na tela. Mas enfim, isso não importa. Então a gente vai fazer aqui a leitura, né, das ferramentas dentro do BOVA11, mas poderia ser qualquer ativo. Inclusive o mini índice, mini dólar, ações, tá? Por que eu não coloco direto o mini índice aqui? Pelo simples motivo de que o mini índice e o mini dólar são recheados de robôs. É muito HFT, então nas ferramentas que a gente vai ver ali, é uma loucura de robô comprando e vendendo a todo segundo, a todo microsegundo, e é sempre um contrato, então a leitura fica uma loucura. Então a gente vai para o BOVA11 com um replay bem lentinho aqui, para a gente de fato conseguir enxergar alguma coisa ali, tá? Então eu vou trazer aqui as duas ferramentas que a gente vai analisar. Eu falei que são três, né?
mas a gente vai olhar só duas. Duas é o suficiente para você entender o que é a agressão e como é que funciona a leitura de fluxo e, né, como que essa ferramenta que eu vou trazer hoje aqui pode te ajudar a fazer essa mesma leitura, porém, olha só, no seu gráfico você não vai precisar, né, ter um monte de ferramenta, você não vai precisar de 2 telas, por exemplo, ou 3 telas. Tem gente que opera com 4, 5 telas. Por quê? Porque de fato é muita coisa, é muita ferramenta, o pessoal olha, né, às vezes mais de um ativo. Então o cara quer ter o gráfico do dólar, mas ele está operando no índice, mas ele está fazendo leitura na Petrobras, enfim, né? É complicado, pessoal. Então essa ferramenta ela vai ajudar nisso, tá? Você vai ter uma ferramenta ali pequenininha no seu gráfico que vai fazer a leitura de fluxo para você, né? Da forma que você vai configurar, que a gente já vai entender também, né? E aí você vai eliminar essa quantidade enorme de ferramentas e não só isso, né? Você tem que aprender a usar todas essas ferramentas, né? Aqui essa ferramenta ela meio que vai fazer isso para você, beleza? Vamos lá, pessoal. Vou trazer aqui os dois, as duas ferramentas para a gente entender aqui os dois indicadores, tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? Trazer nossa ferramenta de desenho. Quando eu aciono a ferramenta de desenho, pessoal, o gráfico para, tá? Mas o replay continua. Então, olha só. Aqui à esquerda, tá? A gente tem a ferramenta chamada livro de ofertas, ok? Ou book de ofertas, como também é conhecido. E aqui a gente tem o Times and Trades, tá? Não está aparecendo o nome aqui, mas é o Times and Trades. Aqui então é o que a gente chama de as intenções de ordens, tá? Então quando você quer comprar um ativo ou você quer vender, quando você apregoa no seu gráfico lá uma compra ou uma venda, ele vem para cá, tá? Para o livro de ofertas. Aqui são negócios que não foram negociados, não foram realizados, né? São intenções, tá? Deste outro lado, aqui sim, né? São de fato os negócios que foram negociados, né? Até é estranho falar isso, mas é isso. Então a gente tem aqui, por exemplo, a corretora ou a instituição que está comprando e a corretora ou instituição que está vendendo. A gente tem o horário que foi feito o negócio, a gente tem o valor que saiu o negócio, né, do ativo e a quantidade que foi negociado, tá? Isso aqui já foi negociado, já foi realizado, tá? O que acontece? O termo, pessoal, tape reading, né, ou leitura de fita, leitura de fluxo, vem desta ferramenta aqui, tá? Não esta ferramenta especificamente, porque ela nem existia, né, na época. Mas quando ainda existia o pregão Viva Voz, né, a gente tinha lá uma máquina que registrava os negócios, né, as operações, né, os trades, dessa mesma forma, tá? Então saiu uma fita com todos os negócios. Então por isso que surgiu o termo tape reading, né? O pessoal ia lá e via a fita, né? Quem é que está comprando e quem está vendendo. E o que acontecia? O pessoal tentava ir junto, né? Então, pô, você está vendo que tem muita gente comprando Petrobras? Se tem muita gente comprando, significa que o preço vai subir. A gente vai até entender aqui como é que funciona esse conceito, né? Então, o preço subindo, o que né, o pessoal na época fazia? Corria para comprar também, né? Inclusive o termo scalper surgiu dessa época também, tá? É a galera que conseguia, né, fazer o trade junto com as instituições, né? Então o cara tava lá trabalhando, ele recebia lá uma... O pessoal, antigamente era tudo por telefone, né? Então a corretora dele falava, ó, vai lá e compra 10 mil Petrobras, né? Alguém ligou e pediu para comprar 10 mil Petrobras. Ele vai lá, o que ele fazia? Ele ia lá e comprava 11 mil Petrobras, por exemplo. 1000 era dele, entendeu? Por quê? A hora que entrasse essa ordem de compra de 10 mil, né, 11 mil Petrobras, o preço ia subir, né? Ele já sabia disso. Só que, óbvio, tinha toda uma questão, a gente nem vai se aprofundar muito nisso, mas tinha regras, né, para isso. Você tinha que ter, né, um título lá para poder, né, fazer essas operações de scalper, mas enfim. Só para não deixar passar também, né, essa informação, mas também surgiu nessa época. E o tape reading vem disso, tá? Então o pessoal lia essa fita, inclusive tem todo esse maquinário lá disponível para você visitar na B3, tá? Você é de São Paulo aí ou perto de São Paulo,
Eu fui no final do ano passado, bem bacana. Você consegue visitar lá, tá? Então, você vê lá a maquininha que fazia essa fita com essas informações. E aí, hoje a gente tem tudo online, né? Então, a leitura de fluxo, basicamente, se eu fosse resumir em uma ferramenta só, é esta ferramenta, tá? Esta ferramenta é o que mostra, né, quem está comprando, quem está vendendo, qual é o preço que estão comprando e estão vendendo, qual é o horário, qual é a quantidade, né? Então, o candle, ele é formado por isso aqui, né? Então, candle de 5 minutos, ele vai pegar 5 minutos de negociação, né, pelo horário aqui, vai ver qual foi a máxima, qual foi a mínima, qual foi a abertura, que é o tempo certinho ali que iniciam-se os 5 minutos, e o fechamento, que é o tempo que vai encerrar esses 5 minutos. Tudo feito por isso aqui, né? Uma única ferramenta. Então, por isso que o fluxo é tão importante. Aí a gente vai ver o que é a agressão, né? Que é um complemento disso que eu estou passando, tá? Então, olha só, pessoal, eu soltei aqui, né, para atualizar, para ficar mais fácil, porque naquele exemplo que a gente estava vendo, não tinha spread, né? Inclusive, vocês vão entender o que é spread e ver como que essa galera toda aí que está falando de copy trade, né? Falando que o problema é do spread, que o culpado é o spread, não sabe nem o que é spread, né? Spread é outra coisa. Eu vou explicar para vocês o que é o spread e depois eu vou explicar o que acontece, né, com o copy trade aí, que tem a ver também com o fluxo aqui e com os exemplos que eu vou dar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui à esquerda, a gente tem as ordens que a gente chama de passivas, né? Que é o seguinte, eu quero comprar, eu vou lá, eu vou na boleta, digito lá, eu quero comprar Petrobras, né, X ações ao preço tal. Beleza, envio a ordem. Essa ordem vem para cá, tá? Vem pro book de ofertas, pro livro de ofertas. Tá? Se eu quiser vender, a mesma coisa. É diferente de comprar a mercado e vender a mercado. A gente já vai entender isso aí, o que é comprar e vender a mercado. A gente está falando de ordem limite, né? Que é você apregoar uma ordem. É a mesma coisa de quando você está operando lá mini índice, mini dólar e apregou uma ordem no gráfico. É a mesma coisa. Quando você apregoa, teoricamente, ela vem para o book. Por que eu estou falando teoricamente? Porque hoje em dia, né, a gente sempre opera com RLP ativado. Então, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, né, a nossa ordem não vai para o book. A gente não vai se aprofundar nesse assunto de RLP, mas é só para, né, alguém não falar, chegar e falar que eu estou falando besteira. Mas é isso, tá? Com RLP, a ordem aparece aqui no Times and Trades, mas ela não vem para o book, tá? Ela vai aparecer aqui, né, porque... Bom, deixa mais para frente. Vamos focar aqui na... meu TDAH é complicado. Vamos lá. Então, sempre que uma ordem é apregoada, ela vem para o book, tá? O book ele tem uma fila. Como é que funciona essa fila? A fila dos compradores, ela funciona da seguinte forma. Quem quiser comprar mais caro, fica no começo da fila. Quem quer comprar mais barato, vai para o final. Olha só como está aqui, ó. A gente está vindo do 131,09 até o 130,96. Então, o preço vai caindo, né? Quanto mais barato você quer comprar, mais para o final da fila você vai. Quanto mais alto você quer comprar, mais lá em cima você fica. Se mais de uma pessoa quer comprar no mesmo nível de preço, tá? É respeitado a ordem de chegada, tá bom? Então a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver, tentar apagar, conseguir aqui sem resetar o gráfico, né? Então a próxima vez eu vou até pausar o replay que fica mais fácil. Então a gente tem duas ordens aqui querendo comprar a 131,09. Uma é uma ordem do Itaú de 12 unidades, olha só. E outra é uma ordem do BTG de 6.000 unidades, tá? Deixa ativo. Os dois a 131,09. O Itaú está na frente, por quê? Porque ele colocou essa ordem primeiro, tá? Quando eu falo Itaú, BTG, que a gente tem Genial, Morgan, UBS,
Não significa que é o Itaú que está comprando, que é o BTG que está comprando. Significa que é alguém operando pela corretora do Itaú, pelo banco do Itaú, pelo BTG, pela Genial, tá? Não significa que é a própria instituição. Algumas vezes é, né? Nesses maiores aí, que são lá de fora, né? Que não tem que a gente chama de CPF, né? Que não é para o varejo, não é para gente, né? Comum, como eu. Alguns bancos desses operam sim, né? Para eles. Mas sempre quando você vê Itaú, Genial, BTG, é alguém operando por eles, tá? Então, da mesma forma que você tem aqui, né, a parte de compra, a gente tem a parte de venda. A parte de venda é o seguinte: quanto mais barato você quiser vender, mais para cima da fila você vai, né? Então, a gente tem uma fila que ela vai vindo de baixo para cima, né? O preço, né, pessoal? Então, eu quero vender caro, você vai para o final da fila. Eu quero vender barato, você vai para o começo. Mesma coisa, tá, pessoal? A gente tem aqui um exemplo, ó, no 131,15, né? Tudo bem que é a mesma corretora, mas obviamente que são duas pessoas diferentes, né? Uma querendo comprar 400 unidades, outra querendo comprar 20. Por que o de 400 está na frente? Porque colocou a ordem antes, né? Fez a boleta antes, colocou no gráfico, enfim, né? Tem as corretoras grandes, nem essas plataformas que a gente usa, elas usam, tá? Eles têm plataformas próprias para operar. Mas enfim, o book de ofertas é isso, pessoal. A gente tem a lista dos compradores, né? Aqui na esquerda. Tá aqui, ó. Lista dos compradores e lista dos vendedores. O que acontece, né? Por que a gente chama isso aqui de ordens passivas? Porque você coloca a ordem lá e é isso, tá? Então, o cara que está querendo comprar a 131,09, ele quer que o preço caia até 131,09 para ele comprar. O cara que quer vender a 131,13, ele colocou a ordem e ele quer esperar o preço chegar a 131,13 para ele vender. O preço, no momento que eu pausei aqui, está em 131,11. O que acontece? Olha só. Último negócio, 131,11. Inclusive está aqui, a gente consegue ver, né? Então, a BTG comprou 494 unidades da XP por 131,11. A gente já vai entender também o que são essas cores. Elas são muito importantes para o que a gente vai estudar aqui, tá? Então, beleza. O último negócio foi 131,11, tá? E agora? A gente tem gente querendo comprar 131,09 e gente querendo vender a 131,13. Isso é o que a gente chama de spread, tá? O spread é isso. Quando a gente tem eu ia falar gap, né? Mas tentar evitar de falar termos em inglês. Mas o gap, né? Uma lacuna entre o preço de compra e o preço de venda. Quando a gente fala que não tem gap, é quando a diferença é mínima, né? No caso aqui desse ETF ou de qualquer ação, como a gente trabalha com centavos, seria a diferença de 1 centavo. Então, seria como se aqui tivesse compra 131,09 e venda 131,10. Aí a gente fala que não tem gap, né? Desculpa, pessoal, cometi um erro. Quando eu falei gap agora, entendam como spread, tá? Eu tava com outra coisa na cabeça. Tudo que eu falei aqui é o spread. Então o spread é isso. Quando muda, né? Quando tem uma diferença de preço entre o melhor comprador e o melhor vendedor, tá? Quando não tem diferença, a diferença é mínima, é 1 centavo, ou no mini índice, né, são 5 pontos, ou no dólar é meio ponto, né? Quando a diferença é mínima, a gente fala que não tem spread. Então aqui a gente está com um spread de 4 centavos, tá? Então o que acontece aqui? Se nada mudar, tá? Se continuar o melhor comprador sendo o Itaú no 131,09 e o melhor vendedor, né, a XP, no 131,13, não tem negócio. O gráfico não mexe. Essa ferramenta aqui, ó, não vai registrar nada. Por quê? O último negócio foi... Vamos falar só a última casa decimal, né? O último negócio foi no 11. A compra, né, tá no 9. E a venda no 13.
Se nada mudar, não tem negócio. Sabe quando o seu gráfico não está andando? O dólar é especialista nisso. Às vezes, tudo bem, né? Ações são piores ainda. Mas quem opera dólar vai ver que, principalmente à tarde, tem hora que não mexe. O dólar está parado. É isso. Não está tendo negócio. Por quê? Porque está tendo uma diferença ali, está tendo um spread. E, né? As pessoas não estão querendo, né? Pagar essa diferença, né? Então, o spread é isso, tá, pessoal? Aí vem agora o conceito de agressão, que é a parte mais importante de tudo isso. O que aconteceria agora se, por exemplo, eu comprasse a mercado? Então eu estou neste cenário certinho aqui que está aqui, exatamente o mesmo cenário, e eu vou lá e coloco um contratinho lá, ou um ativo, né, nesse caso aqui que é o BOVA11, e clico em comprar mercado. Qual é o preço que eu vou comprar? Você vai comprar do melhor vendedor. Então você vai comprar aqui, ó, da XP, né? Você vai comprar um a 131,13. Aí vai vir para cá, ó. Vai aparecer lá que você comprou, né? Sei lá, eu opero pela Genial, por exemplo. Então a Genial comprou um contratinho, um lote da XP por 131,13. Vai aparecer no Times em 3. Agora que vem a questão da cor. Qual é a cor que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma linha verde, pessoal. Por quê? Porque eu agredi, né? Então eu fui o agressor dessa negociação. Toda vez que a gente tem uma negociação, né? A gente tem um comprador e um vendedor. Isso aí é outra coisa que, gente, como eu vejo o pessoal errando nisso, tá? O mercado tá comprador, o mercado tá vendedor. Tem muito mais gente comprando do que vendendo. Gente, todo negócio na bolsa envolve um comprador e um vendedor, né? Então não tem essa de ter mais comprador, mais vendedor. No book é uma coisa. Não, tem muito mais gente querendo comprar do que vender. Beleza. Mas ali não são negócios realizados. Negócios realizados é sempre um comprador e um vendedor. O que muda é o agressor. O agressor é o quê? É quem tomou atitude, tá? Então, o que aconteceria se eu clicasse em vender a mercado nesse cenário, tá? Então mudou. Eu não comprei a mercado. Eu vou vender a mercado. Vai acontecer o oposto, né? Eu vou vender a 131,13? Não. Já tem gente querendo vender a 131,13, né? Eu poderia, por exemplo, aí sim, apregoar uma ordem em 131,12, 131,11 e 10. E aí, né, ir diminuindo até pegar. E é o que a gente faz nas opções, né? Nas opções a gente opera assim, né? A gente vai movimentando de 1 em 1 centavo até pegar a ordem. Mas se eu clicar em vender a mercado, qual é o preço que eu vou pagar? Né? Ou não, melhor, né? Eu vou receber o preço da melhor compra. Ou seja, eu vou vender para o Itaú um lote a 131,09. Então vai vir aparecer aqui, né? Vai aparecer o horário que eu vendi. Vai aparecer que a vendedora foi a Genial, no caso a minha corretora, comprando do Itaú. Desculpa, a compradora foi o Itaú, né? Quantidade 1 e o valor 131,09. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Então, neste cenário, se eu clicar em comprar mercado, o preço está em 131,11. A hora que eu comprar mercado, eu vou aumentar o preço do ativo, porque eu vou pagar 13, tá? Vamos falar só as casas decimais, tá? O preço está em 11, se eu comprar mercado, eu vou pagar 13, o preço subiu, aí você vai ver o candle aumentando um pouquinho. Se eu vender a mercado, é o oposto. Eu vou fazer o preço diminuir. Por quê? O último negócio foi no 11, eu vou vender a 9, vender mais barato. Então o preço caiu. Então a agressão é quem faz o preço subir ou descer. Por isso que eu falei que a agressão é o que move o mercado. Por isso que essas cores aqui, tá, são tão importantes. Porque ela mostra quem está agredindo, tá? Então, aí eu falei para vocês, sempre tem um comprador e um vendedor. Se não tiver essa cor de fundo, que já vem padrão, eu não mexi em nada, tá? Se não tiver essa cor de fundo, você não sabe quem foi que agrediu. Tá? Então tem a agressão de compra aqui, a gente tem a agressão de venda aqui, tem a agressão de venda aqui, a agressão de compra, a agressão de venda, a agressão de compra, certo?
Então o fluxo, se a gente fosse resumir numa coisa só, seria isso. Seria quem está agredindo mais no momento, quem está fazendo o preço subir, quem está fazendo o preço cair. Não estou falando, né? Desculpa, o pessoal cortou aqui. Não estou falando das corretoras aqui, das instituições individualmente, tá? Estou falando no conjunto. Quem é que está fazendo o preço andar no momento? São os agressores de compra ou os agressores de venda, né? O fluxo seria basicamente isso. Então, quando está entrando muita agressão de compra, o pessoal fala que, né, o fluxo está comprador. Então, normalmente você vai procurar ali operações de compra. Quando, né, quando a gente está vendo. Bom, vamos soltar o replay aqui então para ver. Olha só, coloquei na velocidade normal, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, o book se mexendo. Tá? A gente está com esse prédio agora de 7 centavos, está mudando, né? Opa, houve um negócio, tá? Não mudou o preço, tá? Então o negócio anterior era 11 centavos. Opa, caiu, olha só. Foi para 9. Agressor de compra. Então, vocês estão vendo aqui que o normalmente não, né? Neste momento tem muito mais linhas verdes do que vermelha. Então isso é o que a gente poderia falar que o fluxo é comprador. Inclusive tem ferramentas aqui que ajudam, né, a gente ver isso, ó. Então, aqui no medidor de pressão, né? Se não me engano é este o nome deste indicador aqui, que vem nativo, né? Ó, a gente está vendo que a agressão de compra está muito maior do que a de venda, tá? Então aqui em cima já mostra pra gente. Então isso aqui já significa que o fluxo está comprador. Ó, olha como o preço vem subindo, né? Tava R$ 131 aqui embaixo, já está 131,17, 18, ó. Olha como está subindo, né? E uma coisa que eu não expliquei, né? Vamos lá, até que falei, né, de copy trade e tudo mais, e não expliquei uma coisa muito importante. Então fiz uma pausa aqui novamente para a gente entender. Seguinte, por que o preço sobe quando a agressão é de compra? Por que o preço cai quando a agressão é de venda? Por que quando entra um lote muito grande de compra, por que o preço dispara para cima? Por que quando alguém vende muito no contrato, muito lote, o preço cai? Né? A gente vai entender agora. Tem a ver com a agressão e tem a ver com a fila do livro aqui de ofertas, tá? Então vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma ordem grande de compra, tá? É que aqui no book, né, nesse momento aqui tem muita ordem de venda grande, mas vamos lá. Vamos supor então que eu coloquei lá para comprar 100 mil lotes desse ativo aqui. O que vai acontecer? Eu vou começar, isso é mercado, tá? Coloquei a mercado 100 mil lotes. Vai acontecer o seguinte: eu vou começar a consumir as ordens que estão no book, né? Então o que acontece? Aqui no 131,16 eu tenho, né, 4.600 lotes, tá? Então eu vou consumir esses lotes. Não supriu os meus 100 mil lotes que eu mandei comprar. Não, ainda tem muito lote para comprar. O que vai acontecer? Ele vai para linha de baixo. Então eu vou consumir também esses 6 mil lotes, esses 2 mil, esses 6 mil, esses 100 e assim por diante, pessoal, até completar os meus 100 mil lotes que eu enviei uma ordem, tá? Tô falando no caso de uma grande instituição, ok? O que aconteceu aqui, né? Eu dei um exemplo, vamos supor que parou aqui embaixo. Seria muito mais, né? Olha só, o preço aqui em cima estava no 181,16, né? Aqui embaixo, o preço já está no 131,22. Ou seja, quando eu cliquei a comprar no mercado um lote muito grande, eu fui consumindo o book, tá? Fui consumindo todas essas ordens e com isso o preço foi subindo, né? Por quê? Porque no livro de vendas, né? No livro de ofertas aqui, a parte dos vendedores, né? A gente vai do mais barato para o mais caro. Então, conforme eu vou comprando e consumindo, né, linha por linha, o preço vai aumentando. Por isso que quando alguém compra um lote muito grande, o preço sobe, né? O oposto também funciona, claro. Então, quando alguém vende um lote muito grande, é a mesma coisa, né? Vai sendo consumido aqui todas essas linhas, né? Até atingir esse lote aí grande que a pessoa tentou vender não, né? Que vendeu a mercado, tá? E aqui o preço tem um efeito oposto, né? Então o preço vai caindo, porque no livro de compra é o contrário. Os melhores compradores são os que estão comprando mais caro. Então os mais caros vão sendo consumidos primeiro
E aí assim, né, vai os próximos compradores que estão, né, comprando mais barato também vão sendo executados e com isso o preço vai caindo. Então é assim que funciona. Aonde que entra essa treta do copy trade aí? Vai até ficar datado esse vídeo, né? A treta do copy trade é isso, tá? Então quando o fulaninho lá que tem 6.000, né, copy trades seguindo ele faz uma operação, seja de compra ou de venda, né? Ele está entrando na conta simulador, porque até ele tem que entrar na conta simulador, é obrigatório. Mas o pessoal que está operando o copy trade dele está operando na conta real. E nem todo mundo está com um contrato. Desde com 2, com 5, com 10. Então olha a quantidade de lote que quando o fulaninho lá compra mercado no simulador, o que vai acontecer? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, tá? Vamos falar de uma venda. Então o fulaninho trader lá fez uma venda. A conta simulador dele saiu aqui, tá? Vendeu no 14, beleza? 131,14. A conta simulador dele saiu ali. Assim que a conta dele é enviado o sinal, o copy trade, né, o pessoal que está seguindo ele vai entrar a mercado nesse caso. E aí, vamos supor que, sei lá, 10.000 contratos vão entrar ali vendendo. O que vai acontecer com o preço nesse momento? Olha só. Vai caindo até atingir os 10.000 contratos, 15.000 contratos, não sei quantos, né? Como falei para vocês, são 6.000 seguidores, mas cada um pode estar com mais de um contrato, né? Muito mais do que isso. Então é por isso que, cara, tá dando essa complicação com o copy trade, porque simplesmente não pensaram nisso, né? No sleep, isso é o slippage, tá? Se não spread, isso é slippage. O slippage é isso. Então você enviou uma ordem de compra, de venda muito grande, o preço desaba porque não tem livro de ofertas para segurar isso lá em cima, né? Se tivesse muita ordem de compra aqui, beleza. E absorver ali as vendas e acabou. O preço não cai, tá? Inclusive teve um caso de um outro, acho que é copy trade também, né? De uma menina aí que derrubou o dólar, não sei quantos pontos, foi uma loucura, por quê? A mesma coisa. Ela estava carregada de contratos, um monte de gente seguindo ela também carregada de contratos. E quando ela estopou a operação, o stop da gente, pessoal, também é sempre a mercado, né? Então, quando estopou a operação, o dólar caiu, entrou em leilão, foi uma loucura. Então, é isso, tá? Por que o copy trade está dando errado? Por causa do slippage. O slippage é isso. É quando você envia uma ordem a mercado muito grande, seja de compra, seja de venda, e, né, tem a ver com agressão, porque você vai estar agredindo ou na compra ou na venda. Beleza? Então é isso. Fluxo, né? É a leitura de fita, é a leitura de quem está comprando e vendendo, né? Quem está agredindo. É só isso? Não, tá? Não confunda, né, o termo tape reading com você ser um operador de tape reading, o setup tape reading, leitura de fluxo. Ali é uma outra coisa. As ferramentas que eu estou mostrando para vocês fazem parte desse setup. Mas, e outra coisa, né? Cada operador opera de uma forma, cara. Todos que eu conheci até hoje operam diferentes, não usam as mesmas ferramentas, né? Então, você conheceu, né, o que é fluxo aqui, o que é agressão, né? Então, é o principal para você entender agora a ferramenta. Vou tentar dar uma corridinha porque eu falei demais nessa explicação, mas vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso gráfico, né? Então, agora que vocês já sabem como é que funciona, né? O fluxo, como é que funciona a agressão, você sabe que toda vez, né, que o candle se movimenta, tá acontecendo uma agressão ali, né? Seja de compra, seja de venda lá. Se foi para cima, agressão de compra, se foi para baixo, agressão de venda. O nosso indicador, pessoal, já está plotado aqui embaixo, tá? Eu deixei ele assim, porque assim que vem, vocês vão precisar fazer uma coisa muito importante, tá? Colocou o indicador, primeira coisa que vocês vão fazer, clicar com o botão direito, excluir regra de coloração, tá? Tem que fazer isso, senão não vai dar certo, tá? Essa regra de coloração a gente vai falar mais pra frente, beleza? Bom, tá aqui, estamos com o indicador, vamos ignorar o dia para trás, né? Vamos ver só esse dia para frente aqui, que é o que a gente estava vendo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu dei uma mexida aqui nele para ficar mais fácil para entender. Aqui dentro do Profit, a gente tem vários indicadores de fluxo, tá? Indicadores que eles chamam de tape reading. Basicamente, esses indicadores vão mostrar a agressão, só que de formas diferentes, né?
Um indicador vai mostrar toda a agressão de compra de um candle, o outro vai mostrar a agressão de venda daquele mesmo candle, um outro vai mostrar, sei lá, o saldo, né? A agressão de compra menos a agressão de venda. Esse saldo ele é bem importante para a gente, tá? Inclusive o nosso indicador usa bastante isso. A gente tem também o saldo acumulado do dia todo. Então, né? Beleza, tem um indicador que mostra o saldo acumulado deste candle, né? Da agressão de compra menos a agressão de venda. Só que aí tem um indicador que vai pegar esse resultado desse primeiro candle, somar com o do segundo, do terceiro, quarto, tá? Então, a gente tem muitos indicadores. Qual que é o problema, tá? Esses indicadores, primeiro que eles são todos, né, separados. Então, a gente tem cada função separada em um indicador. Se você quiser olhar tudo isso, vai ficar uma loucura. Você vai ter que ter um monitor só para isso, né? Segundo, que o pessoal, né, às vezes ignora. Esses indicadores de fluxo, eles são pagos, tá? Então vou até puxar aqui para vocês. Então olha só, eu abri aqui, né, a loja da Nelogica. A gente vem aqui em opcionais, né? E a gente tem aqui um plugin chamado Tape Reading. Olha só, aparece aqui que é R$75 por mês, mas não é, tá? Vamos clicar aqui, ó, R$150 por mês, tá? Para você ter acesso a esses indicadores. Aquele valor de 75 se você assinar 2 anos de uma vez. Então você vai pagar R$1.800, né, para ter esse valor de R$75 por mês. Mas o valor real é esse, tá? Então R$150 por mês para ter acesso a esses indicadores de agressão. Primeira coisa, se você já tem, né, se você tem o Profit Pro, você já tem acesso a esses indicadores sem precisar pagar, que é o meu caso, tá? O meu é o Profit Pro. Então, cara, não tem motivo para você estar operando em corretora que não dá o Profit Pro de graça, tá? Eu não recebo nada para fazer propaganda da Genial, mas a Genial, a BTG também, né? E eu acho que tem mais corretoras que dão o Profit Pro de graça. Basta você, né, óbvio, acionar o RLP, que é padrão hoje em dia, e operar um contratinho ali por mês. Acho que na BTG são 5, né? Tem que fazer 5 operações por mês, mas tranquilo, né? Tem o Profit Pro de graça. Então não tem motivo para você estar nessas corretoras aí que dão, né? O pessoal do grupo XP principalmente, né? XP Trader, Clear Trader, Rico Trader. O que são essas plataformas com nome de corretora trader? Basicamente é o Profit One, é o Profit básico, o Profit que não tem, né? A maioria das funções que tem aqui no Profit Pro, né? Isso porque eu não vou nem falar do Profit Ultra, que é uma outra coisa, né? Muito mais cara, que as corretoras ainda não estão dando, mas esperem um pouquinho que já começa a aparecer Profit Ultra aí, né? Já tem, né? Na verdade já tem. Você operando X contratos por mês, já tem corretora dando, mas vamos lá. O foco não é o Ultra, o foco é o Profit Pro. Então o Profit Pro ele já vem com essas ferramentas. Então o que acontece? Por mais que você tenha, né, o Profit Pro, quando você vai fazer, por exemplo, um teste numa mesa proprietária, ou quando você já passou na mesa proprietária no teste e vai para a conta real, normalmente essas mesas proprietárias dão para você o quê? O Profit básico, gratuito. Aí para você pagar o Pro, né, para você usar o Pro para operar, você paga a parte e é caro. É mais do que aqueles R$150 que eu mostrei para vocês, tá? Então eu entendo, né? Pessoal, tem gente ainda que precisa de ferramentas para rodar esses profits básicos, né? Porque seria muito simples, né? Eu falar para vocês, olha, pessoal que não tem o Profit Pro, pô, mude de corretora e pronto. Mas quem opera em mesa proprietária não tem essa opção. Ou paga o Profit Pro, que é muito caro, ou fica sem as ferramentas. Então, a nossa ferramenta, a primeira coisa que eu falo para vocês ela já está preparada para rodar em qualquer Profit, tá? Então, se você opera em mesa proprietária ou a sua corretora não oferece para você o Profit Pro, de cara você já vai estar economizando aí R$150 por mês. Primeira coisa, tá? Então, outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Eu trouxe nos últimos vídeos aí bastante ferramenta de fluxo, né, no canal. Cada uma com a sua função, porém algumas delas não funcionavam com gráfico de Renko, por exemplo, né?
E por motivos óbvios, né? A gente estava falando de tempo e eu falei para vocês. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de candle, né? Renko é um gráfico atemporal, assim como o gráfico de pontos. Eu quebrei a cabeça aí, fiquei 2 semanas que nem um maluco, mas consegui adaptar. Então agora a nossa ferramenta, apesar de trabalhar com o tempo, ela vai funcionar com qualquer tempo gráfico do Profit, tá? Então, primeiro detalhe, nossa ferramenta, que a gente já vai entender como é que funciona, funciona em qualquer Profit. Profit básico, Profit de corretora, Profit de mesa proprietária, Profit Pro, Profit Ultra, vai funcionar em tudo. Segundo ponto, vai funcionar com qualquer tempo gráfico, independente. Se é candle, se é Renko, se é ponto, se é gráfico de Kaji, enfim. Lá, mais um detalhe. Aliás, pessoal, vamos entender como é que funciona a ferramenta para depois explicar melhor porque fica mais fácil. Vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Da forma que está configurado, pessoal. Propriedades, né? Botão direito propriedades, parâmetros. Eu deixei da seguinte forma. O que você tem que prestar atenção aqui? No mostrar fluxo primário. Fluxo primário minutos tá 5. Só isso, tá? Presta atenção só nisso, a gente vai falar de cada um desses detalhes. Então, o que ele está puxando aqui para mim? A gente está no gráfico de 5 minutos, então não faz tanto sentido. Deixa eu mudar aqui. Pronto, agora sim. Está no gráfico de 1 minuto, inclusive. Isso aqui sim é gap, tá? Para quem não viu eu falando de gap lá e não sabe o que é, isso aqui, ó. Gap é quando tem, né, um espaço entre a abertura de um candle e fechamento do outro, tá? E isso ocorre por causa das ferramentas que a gente viu lá, né? Provavelmente, né? O próximo nível de agressão aqui, ó, ele, né, teve um gap, ele teve um spread e abriu com gap aqui embaixo. Enfim, vamos lá. A gente configurou o nosso indicador para 5 minutos. O que o nosso indicador faz? O nosso indicador, ele vai medir o nível de agressão, né, daquela ferramenta que a gente viu, né, do Times and Trades. Ele vai medir e mostrar pra gente a agressão dos últimos X minutos, ou seja, dos últimos 5 minutos. Aí você vai falar, pô, você já trouxe uma ferramenta que faz isso. Sim, já trouxe. Mas como falei pra vocês, não funcionava com Renko e, né, nenhum outro gráfico que não fosse temporal. Mas esse indicador vai muito além disso, tá? Vamos lá. Então, toda vez que a gente está vendo uma barra aqui, significa que, ele, por exemplo, este candle aqui, esta barra. Vou pegar outra ferramenta aqui, ó. A gente tem, pronto, ponto cruz, ó. Então, este gráfico ali embaixo, né, tá mostrando pra gente a agressão deste candle para trás 5 minutos. Então, estão vendo que até aqui aumentou, né? Aqui acho que foi o topo de agressão de compra, aqui, ó. E daqui em diante foi caindo. E olha como o preço de fato caiu, né? A agressão antecipou isso pra gente, tá? Então, foi caindo, 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 até que aqui, ó, neste candle, né? Ele tá mostrando pra gente que a agressão dos últimos 5 minutos somadas começou a ficar negativa. Então, até este candle tá positiva, a partir daqui ficou negativa, e aqui tá meio que lateralizado, né? Passando para positivo, negativo, beleza. Isso aqui é a primeira função. Então a gente consegue uma ferramenta saber o nível de agressão dos últimos X minutos. Eu coloquei aqui 5 minutos, mas poderia ser 10, poderia ser 15, né? Se você trabalha com Renko muito pequeno, você pode colocar até a agressão do último 1 minuto, né? Então aqui fica, né, a critério de vocês. Eu não gosto de trazer indicador engessado, pessoal. Gosto de trazer indicador com muitas funções para vocês testarem e ver o que é melhor para vocês. Vamos lá. Então, a gente vai entrar aqui nas propriedades do indicador de novo e a gente vai habilitar a segunda opção, que é o... A gente viu, né? O mostrar fluxo primário, que engloba as duas linhas. A gente vai ver o mostrar fluxo secundário, que é autoexplicativo, né? Então, eu coloquei aqui sim, e ele pergunta os minutos. Então tá aqui 60, né? Vamos lá, vamos colocar. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem que esperar um pouquinho. Esse indicador é um pouquinho pesado, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês porque que tem uma outra opção lá dentro, né? Então é o seguinte, pessoal. Então agora,
a gente não consegue enxergar só um fluxo, né? Um tempo gráfico, entre aspas, né? A gente continua enxergando o que a gente estava enxergando antes, que é o fluxo dos últimos 5 minutos, porém a gente vai enxergar ali na... Deixa eu tirar esse ponto cruz. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui. Pronto. Então aqui a gente continua enxergando o que a gente estava enxergando, né? O fluxo dos últimos 5 minutos, ok? Só que aqui, cinza, né? Essa sombra é o fluxo secundário. Pela nossa configuração seria o que? O fluxo dos últimos 60 minutos. Então a gente vê que, apesar dos os últimos 5 minutos o fluxo de compra for diminuindo, mas se a gente somar os últimos 60 minutos de operação, o fluxo ainda é comprador. É óbvio, aqui tem um detalhe importante, né? Eu até deixei um replay no começo para isso. Ativos como BOVA11, como do mercado à vista, como ações e tudo mais, abrem às 10 horas. Então a gente está aqui no horário de 10h54. Não completou uma hora ainda, tá? Então, basicamente o que a gente está vendo aqui, nesse secundário, seria, né, o saldo acumulado do dia inteiro. Não vai ter diferença. A diferença vai vir quando tiver completado uma hora de pregão, e aí sim, né, conforme o tempo vai avançando, e ele pegando uma hora para trás, vai ficar aquele começo lá, né, fora desse cálculo, tá? Então eu poderia, por exemplo, chegar aqui, nosso indicador, vir em propriedades, e ao invés de colocar 60 minutos, colocar, por exemplo, 30. Então, eu quero ver o fluxo, o primário, que é o que vai mostrar para mim a coloração e tudo mais, que é o que teoricamente ia dar os sinais para mim. Eu vou colocar 5, né? E o secundário, que seria basicamente uma referência. É como se você usasse duas médias móveis, tá? Então, você usa uma média móvel exponencial de 9 e uma de 21, tá? É mais ou menos isso. Então, você tem ali dois tempos gráficos diferentes para você enxergar o fluxo. Então, 5 e 30. Vamos lá, dá OK. Ele vai carregar, tá? Eu vou pausar e já volto. Eu pausei basicamente na hora que voltou. Mas é isso, ó. Então, agora essa sombra aqui está mostrando o que pra gente? Os últimos 30 minutos de pregão, tá? Então, até dar 30 minutos, ó, até aqui, mais ou menos, pronto, aqui, tá puxando. Ele tá seguindo certinho o saldo acumulado do dia todo. A partir daqui, ele já tá pegando só, né? Aqui, ó, 10h35. Então, de 10h35 ele tá puxando 30 minutos para trás. Então, aqueles primeiros 5 minutos ali de abertura, né? Das 10 às 10h05 tá ficando fora desse cálculo. E ele vai mostrar pra gente, tá? Então, essa aqui é a função que eu mais achei bacana, né? O indicador que eu tinha trago pro canal antes, né? Que era o indicador saldo de agressão ponderado por tempo. Era isso, né? Eu deixei também, né? Uma sombrinha assim de fundo, só que era sempre do acumulado do dia, tá? Aqui não, aqui você pode mudar, né? O código foi totalmente refeito para poder puxar dois tempos gráficos diferentes. Deu um trabalho danado, tá? Então, a outra diferença é essa, né? A gente consegue neste indicador puxar dois tempos gráficos diferentes para a gente ver o que está acontecendo no saldo, tá? Saldo de agressão. Fora isso, pessoal, o que tem de diferente, né? Não sei se vocês repararam, acho que aqui não dá pra ver, né? Vamos voltar pra trás. Cara, o BOVA11 é ativo ruim pra ver isso. Deixa eu mudar aqui rapidinho e já volto, pessoal. Então, olha só, pessoal, pra mostrar que ele funciona com Renko, eu trouxe aqui o gráfico do mini índice de 6R, tá? Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Uma opção que ele tem, que a gente já vai ver, né? Que você pode desligar se não quiser usar, é essa mudança de cor, tá? Esse gradiente, ó. Quando ele fica mais forte, seja verde, seja vermelho, significa que ele está atingindo, né, níveis de agressão que ele não atingiu antes, né? Ele está entrando numa zona ali bem forte, seja de compra ou seja de venda, ó, tá? Então a gente tem, né, um verde fraquinho, um verde intermediário e um verde bem forte. O vermelho, mesma coisa, ó. Um vermelho fraquinho, um vermelho intermediário e um vermelho mais forte, tá?
Isso dá para desligar, dá para deixar uma cor só de verde, uma cor só de vermelho, mas isso é uma diferença que tem neste indicador. Beleza? Vamos entender então as opções, né? Todas do indicador. Vamos lá? A gente vem em parâmetros. Então olha só. Vamos agora passar linha por linha para ficar claro para vocês. Dias retroativos. É o seguinte, esse indicador é pesado, tá? Então o que eu tive que fazer? Limitar para ele puxar dados do seu gráfico. Então o que acontece? Tá aqui 7 dias. Então ele vai pegar do dia atual que você está ali. Então, né? Por exemplo, você está, que nem eu aqui, no dia 29/7. Então ele está pegando esta data e jogando 7 dias para trás, incluindo sábado, domingo, feriado. E dali ele vai puxar o gráfico, né? Os dados do indicador, tá? De 7 dias para trás não puxa nada, por quê? Para não sobrecarregar a sua plataforma, tá bom? Então, vou fazer um replay, cara, de 20 dias atrás. Você vai ter que alterar isso daqui, senão ele não vai puxar os dados do replay, tá? Isso é bem importante. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu coloquei aqui, pessoal, né, uma opção, se você tiver no Profit Pro ou Profit Ultra. Então, se você ligar isso daqui, o que vai acontecer? Para eu fazer esse indicador funcionar nos profits básicos, eu tive que fazer um monte de gambiarra, é óbvio, né? A lógico que não ia facilitar assim para deixar de mão beijada para você usar, né? Indicadores pagos sem pagar. Então, foi feito um monte de gambiarra, funciona, tá? Cara, perfeito, né? Mas assim, se você pode usar os indicadores pagos, né? Que você já tem o Profit Pro, então eu deixei a opção, né? Deixei a opção de você simplesmente ligar aqui e ele já puxar os indicadores, né, nativos aí da plataforma que são pagos, mas que no Profit Pro são de graça, beleza? Então é isso. Ponderar por volume. Cara, isso aqui eu trouxe até um indicador só disso, cara. Então, esse indicador aqui, ele é uma junção de vários indicadores, tá? Eu vou até mostrar para vocês no final, antes de encerrar o vídeo, 2 brindes que esse indicador vem aqui para vocês. Então, o ponderar por volume é o seguinte, tá? O saldo de agressão, ele é basicamente o quê? Agressão de compra. Então, sei lá, houve... A gente vai falar do BOVA 11, tá? Então houve, naquele X período, 2.000 agressão de compra e 1.000 agressão de venda. O saldo de agressão vai mostrar o quê? 2.000 menos 1.000 é 1.000 positivo. Então, ele vai mostrar o saldo de agressão em 1.000. Né? Então, opa, neste candle aqui, houve 1.000, o saldo, né? O saldo é positivo em 1.000 de agressão de compra. Beleza, tranquilo, certinho. Só que aí, vamos supor que passou um tempo, entrou um volume muito grande, e aí houve uma agressão de compra de 101.000 contratos. Tá? Contratos, né? No caso ali, não são contratos, né? Ativos. Então, agrediram em 101.000. Porém, houve também uma agressão de 100.000, né, na venda. Então, 101.000 na compra, 100.000 na venda. O que acontece? O saldo de agressão, ele vai continuar mostrando 1.000. Por quê? Porque ele não quer saber, né, quanto que teve de volume naquele candle. Ele quer saber o seguinte: quanto que foi a agressão de compra? Quanto que foi de venda? Então faz a diferença aí e me dá. É isso. Então 101.000 menos 100.000 vai dar 1.000 também. Só que você percebe que tem uma diferença gigante, né? No cálculo de 2.000 menos 1.000 para 101.000 menos 100.000, né? No primeiro caso é o dobro. A gente teve o dobro de agressão, cara. A gente teve mais de 100% em cima disso, né? No segundo caso, se a gente for ver, 101.000 menos 100.000 dá 1.000. 1.000 em cima de 100.000 é 1%. Então a gente teve 1% de diferença de agressão. Então, se você quer que, resumindo, né? Se você quer que isso entre na conta, o volume entre nessa conta também, você liga esta opção ponderar por volume, tá? E eu gosto de usar com ponderação por volume. Fica a critério de vocês, tá bom? Se você deixar desligado, ele vai continuar mostrando isso que eu falei pra vocês. 2.000 menos 1.000 é 1.000? É 1.000.
101 mil menos 100 mil é 1000? É 1000. Então, você vai ter dois candles mostrando 1000 de saldo de agressão, com um volume gigantesco de diferença. Mas, enfim, né? De fato, o saldo de agressão é esse. Mostrar fluxo primário é para mostrar esse gráfico coloridinho, tá? Se você tirar, a gente pode até fazer isso aqui, ó. Mostrar fluxo primário, não. Aplicar. Ele vai mostrar só o secundário, tá? Vou esperar um pouquinho aqui para carregar. Então, olha só. Agora ele está mostrando só o mostrar fluxo secundário, tá? É basicamente isso. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar ele e aqui, ó, é a mesma coisa. Mostrar fluxo secundário, às vezes você não quer, tá? Às vezes você só quer ver o fluxo, né, o coloridinho ali, o principal. Você não quer um guia, né? Você não quer nada. Você só quer ver aquilo. Você pode desligar o secundário, tá? Então vamos fazer aqui. Pronto. Ó, é isso, tá? Então agora a gente não tem mais aquela sombra atrás para mostrar, né, o fluxo de um tempo gráfico maior, tá? Então você pode ligar ou desligar. Coloração por níveis, pessoal, é exatamente o que eu falei para vocês aqui, ó. Então se você não quiser que ele tenha esse gradiente, né, você pode desligar. Vamos aplicar aqui. Então olha só, é o mesmo desenho, mesmas informações, porém sem aquele gradiente, né, usando uma cor única. Então você pode ligar ou desligar. E por último a gente tem aqui o coloração nível de agressão. Então aqui é o seguinte, vai de 1 a 3, tá? Isso aqui basicamente vai mostrar pra gente o quão rápido serão mudadas as cores, tá? Então o 1 é o mais conservador, é o que vai demorar mais para mudar a coloração, né? Do verde mais fraquinho para o verde mais forte, do vermelho mais fraquinho para o vermelho mais forte. E o 3 é o que vai mudar mais rápido, tá? É o mais agressivo. Inclusive é o que eu gosto de usar. Mas testem, tá? O 2, como é o meio termo, eu já deixei padrão aqui, que é o que vai fazer mais sentido para a maioria do pessoal, mas fiquem à vontade para mudar, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, né, dois indicadores bônus que vem dentro desse nosso indicador aqui, que vocês podem usar. A gente tem aqui, ó, a gente vai inserir indicador, a gente vai colocar saldo, e a gente vai ver que existem dois indicadores aqui de tape reading, tá? Que mostrei para vocês, se você não tem, né, o Profit Pro, isso aqui custa R$150 por mês. Eles estão incluídos dentro do nosso indicador. De que forma, né? Primeiro que a gente vai ver é o volume de agressão saldo. A gente vai inserir numa nova janela e a gente vai ver lá embaixo. Isso aqui, pessoal, é basicamente o que eu falei antes, tá? Vamos colocar um gráfico de candle, peraí. Bom, tá aqui. A gente está no gráfico do mini índice de 5 minutos. Aí em cima a gente tem o nosso indicador e embaixo o indicador volume de agressão saldo. Esse indicador é o que eu falei para vocês, ele mostra exatamente o saldo de agressão de cada candle, tá? Então, quanto foi a agressão de compra, menos a agressão de venda, e ele mostra aqui, ó, positivo, negativo e assim por diante, tá? Esse indicador é bacana de se usar, né? Ele é a base, basicamente, do nosso indicador, ok? E aí, como eu falei para vocês, esse indicador, se você não tem o Profit Pro, ele é pago. Mas a gente consegue configurar esse indicador aqui no nosso. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui em propriedades, né, do nosso indicador. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai desligar o fluxo secundário. A gente vai ligar só o fluxo primário. E a gente vai colocar aqui no período 0, tá? Então, colocando no período 0 e desligando o fluxo secundário, a gente vai ter o nosso indicador de saldo de agressão, tá? Tá diferente porque o tamanho tá diferente aqui, ó. Vamos lá, vamos arrumar aqui, ó. Olha só, são os mesmos dados, né? Pode ver por aqui, ó. O último candle 483 e aqui também 483, tá? Então, olha só, de brinde já ganhou o indicador volume de agressão saldo, né? Que é o saldo de agressão, que é a base de todo indicador de fluxo. Beleza? Vamos lá, mais um brinde para vocês. Bom, eu ia cortar, mas vamos fazer ao vivo aqui, né? Ao vivo, entre aspas, né?
Vamos excluir o nosso indicador ali que a gente colocou. Esse indicador. Escreve saldo. Opa, pronto. Então esse foi o que a gente viu. A gente vai ver agora o TR, saldo acumulado de agressão. Coloca numa nova janela. Ok, pronto. Então agora lá embaixo a gente tem o seguinte, né? Enquanto aqui em cima a gente tem o saldo de cada um dos candles, lá embaixo a gente tem a soma de todos, né, os saldos de todos os candles. Esse indicador também é pago para quem não tem Profit Pro, né, que usa Profit Corretor. Então vamos fazer o seguinte, vamos configurar o nosso indicador para aparecer também. Botão direito, propriedades. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o mostrar fluxo primário e a gente vai habilitar o mostrar fluxo secundário. No período, aqui nos minutos, a gente vai colocar 0, tá? A gente vai dar OK e aí pronto. A gente tem a mesma informação. Ah, mas não está igual. Sim, né? Eles mudaram aqui a forma para aparecer, tá? Isso aqui é... Basicamente eles mudaram, né? Do formato de histograma para o formato de linha, como se fosse uma média móvel, e preencheram, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Eu gosto mais do histograma, então... Só que, olha só, é a mesma informação. No final do dia, qual foi o saldo total? Menos 168.000,54. Embaixo a mesma coisa, tá? Então, inclusive, dá para usar os dois juntos? Dá. Né? Em parâmetros, liga os dois e deixa os dois zerados. Ele pega tanto, né, o saldo de cada candle quanto o saldo acumulado. Olha só, isso aqui é brinde para vocês. Eu poderia nem ter colocado isso no indicador, né? Porque a proposta do indicador é outra, é você colocar um período para ele puxar a agressão, o saldo e tudo mais. Mas tá aí, mais 2 presentinhos para vocês, pessoal. Pessoal, agora que eu vi que já deu 1 hora de gravação, meu Deus do céu. Vamos encerrar, tá? Que eu esqueci de falar. Esqueci não, né? Tive que passar por tudo isso para explicar, né? Antes de chegar nisso. Existe uma regra de coloração nesse indicador, que é aquela que a gente excluiu lá no começo do vídeo, que é justamente para você colocar no candle, né? Então você clicando com o botão direito, tá? No seu candle, inserir regra de coloração. Você procurando aí o indicador, que a gente já vai ver agora como é que você baixa, né? JB Fluxo no Gráfico Premium. Ele vai carregar. Prontinho, tá? O que está acontecendo aqui? O que são essas colorações? Basicamente essa coloração aqui de baixo, tá? Então você vai configurar, você consegue configurar aqui o indicador de uma forma, e aqui a regra de coloração, você clica com o botão direito, vem em propriedades dela, tá? E você consegue configurar tudo. É óbvio, aqui ó, mostrar fluxo secundário não faz diferença, ele vai puxar a regra de coloração daqui, ó, mostrar fluxo primário, tá? Isso aqui, o tempo que você colocar aqui é o que vai valer. Essas opções de usar Profit Pro vai influenciar. Ponderar por volume vai influenciar. E também a coloração por níveis e também, né, o nível de agressão que você vai colocar. É isso que vai, né, influenciar na regra de coloração. Assim como é o que influencia aqui embaixo, né, na coloração primária. Beleza? Então você pode também usar, né, essa coloração aqui de fluxo aqui embaixo numa regra de coloração sem problemas, né? Inclusive um dos meus vídeos, um dos meus indicadores, né, mais baixado da regra de coloração é, né, um indicador de fluxo no gráfico. Ele é bem mais simples do que isso, pessoal, e o pessoal adorou, usa até hoje. Tem uma cacetada de downloads lá. Esse aqui eu acho bem melhor, pessoal. Bom, eu tenho certeza que o pessoal, né, não assistiu tudo, foi pulando e tudo bem. Eu recomendaria até colocar em 2x aí para assistir essa live. Live não, né? Este vídeo. Como é que você baixa ele? Como o próprio nome diz, ele é um indicador premium. O premium ele está disponível gratuitamente para quem é membro do canal, tá? Mas como todo, né, lançamento do canal, ele fica disponível gratuitamente
né, durante um mês inteiro para todo mundo. Então, se você está vendo, né, esse vídeo dentro do mês 8 de 2025, como é que você vai baixar este indicador? Tá? Você vai vir aqui, neste botãozinho chamado chat, né? Antes era Connect Chat. Você vai procurar o meu grupo aqui dentro, tá? Grupo Solar Oficial. E você vai procurar aqui onde está, né? Você vai procurar o nome do indicador, que é fluxo no gráfico. Você vai clicar com o botão esquerdo, ele vai perguntar se você quer importar, você dá OK e pronto, importou. Depois disso, como é que você tem acesso a este indicador? Aí é só sendo membro do canal, porque este indicador foram, né, ideias. Desculpa, pessoal. Foram ideias minhas, né? Mas em conjunto ali com alguns membros do canal que a gente foi conversando. Então, é um presente que eu estou dando pro pessoal que é membro do canal, mas eu vou deixar aí um mês para vocês usarem tranquilamente. E assim, pessoal, para quem não tem frescura, né, de tá tudo bonitinho, com gráfico limpinho e tal, dá para usar os meus indicadores que eu trouxe no canal aí nos últimos vídeos tranquilamente. É só, por exemplo, aqui a gente tem dois tempos gráficos diferentes. É só você pegar o meu indicador lá de, né, de fluxo ponderado por tempo e replicar, né? Colocar duas vezes, cada um com um tempo gráfico diferente. A diferença é que você vai ter que ter um espaço maior, né? Mas dá para usar. Agora, quem já é membro do canal, né, um presentinho aí. Para quem não é, pessoal, né, é um incentivo a ser, porque não é só isso, né? Vocês vão ter acesso aí a mais de 40 robôs, vocês vão ter acesso, né, a um grupo, um curso de opções, né? A grupo fechado para conversar comigo e tudo mais. Então, quem não é membro, pessoal, pô, eu sei que não é barato, entre aspas, né? Para ser membro, mas também não é um absurdo, porque com aquele valor ali você não compra uma pizza hoje em dia. E olha que, né, eu moro em bairro aqui que não é bairro nobre, em Santos, e é comunidade, e eu não compro uma pizza com esse valor de jeito nenhum. Então, se você não é membro, né, tá aí uma oportunidade para ser membro do canal. Eu deixei mais uma opção para ser membro agora. Você consegue ser membro por Pix, por exemplo. Não precisa ter mais cartão de crédito. Então, tá muito mais fácil. Hoje em dia é só ver na descrição do vídeo, ok? E de brinde, você vai ter acesso, né, a outros indicadores premium, né? Até agora, o outro indicador premium que a gente tem é o POC dos dias anteriores. Aí, quem não sabe o que é POC, né, teria que ter um vídeo inteiro explicando isso. Mas tem um vídeo desse indicador, então você procura aí no canal que você acha. Então você vai ter acesso gratuitamente também ao outro indicador, além dos mais de 40 robôs. Beleza? Então é isso, pessoal. Cara, é quase 1h10 de vídeo. Acho que é o maior vídeo que eu já gravei até hoje. Mas eu precisava explicar tudo isso, né, da parte de fluxo, porque essa questão de eu gravei no vídeo passado, vai dar uma olhada. O pessoal não olha. E aí o pessoal fica me mandando mensagem, tirando dúvida, e não dá pra tirar dúvida de todo mundo, né? Pessoal, é isso, tá? Então fica aí a ferramenta. Quem tá vendo aí dentro do mês de agosto de 2025, pode baixar gratuitamente, pode testar. Quem tá vindo no futuro, basta se tornar membro. Você tem acesso a essa ferramenta fantástica de fluxo que vai te ajudar muito, né, a entrar aí numa operação a favor da tendência, né? A favor do fluxo, por exemplo. Então, é muito bacana, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.